Boa tarde a todos. Às 17 horas e 16 minutos damos início à 28ª sessão ordinária, solicitando ao segundo secretário que faça a verificação de quórum. Senhor presidente, 9 vereadores presentes. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, já solicitando ao vereador Baixinho, se puder fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente. A visão celestial, o espinho da carne. Em verdade que não convém glorificar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê ou em mim ouve. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa bondade, pois não gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Palavra da salvação. Nesse instante, coloco em votação a ata da 27ª sessão ordinária, 32ª, 33ª sessões extraordinárias. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovadas. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Presidente, projeto de lei complementar 0013/2016. Assunto: altera a redação do artigo 12 da lei complementar número 501 de 13 de julho de 2006, que regulamenta a atividade de mototáxi e motoentrega, motosserviços no município de Atibaia, da lei complementar número 550/2017 e da lei complementar número 671/2013, de autoria do vereador Josué Luiz de Oliveira, o Dedéu.
As comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei 61/2016, de autoria do vereador José Carlos Machado. Assunto: dispõe sobre demolição de rua. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Não existe mais projeto, senhor vereador. Passamos para a leitura dos pareceres. Exausto parecer desfavorável ao projeto de lei 003/2016 e a proposta da emenda número 001/2016, ao que avisa suprimir a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas do município de Atibaia. Só para complementar, parecer da Comissão de Constituição e Justiça exarou um parecer desfavorável à instalação de câmaras de vigilância em escolas da municipalidade. Então, nesse instante, coloco em discussão e votação. Se houver algum vereador interessado em discutir. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o parecer desfavorável permaneçam como estão. Aprovado, arquivos. Exalça parecer desfavorável acerca do projeto de lei 046/2016, que dispõe sobre a dispensa da parada de ônibus urbano nos pontos de embarque e desembarque de passageiros idosos, mulheres e portadores de deficiência física. Parada segura. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que exarou um parecer desfavorável acerca do projeto da Parada Segura. Nesse instante, se houver algum vereador interessado em discutir esse momento. Pois não, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, boa noite. O projeto de lei número 46, de autoria dos vereadores Paulo Catapreta, Jorge de Jesus Silva, Paulo de Jesus, Daniel Martini, Biratã de Oliveira e Rodrigo Parras, recebeu o parecer desfavorável da Comissão de Justiça. O projeto propõe que o embarque e o desembarque de idosos, mulheres e portadores de necessidades especiais sejam feitos em locais que promovam maior segurança para tais passageiros. Ou seja, não precisa ser nas paradas pré-estabelecidas. Há estudos que comprovam que idosos e mulheres e portadores de necessidades especiais são vulneráveis a sofrer violência, e permitir o embarque e desembarque dos ônibus em locais mais preparados e seguros reduz os riscos. Exemplo dessa iniciativa é a cidade de Araraquara, que em março deste ano aprovou e sancionou lei semelhante. O tenente da Polícia Militar de Araraquara, Richard Braga de Oliveira, explicou que com isso evita-se aquele longo deslocamento, porque muitas vezes os marginais se esconde atrás de muros ou de mato e se aproveita dessa oportunidade. No mesmo sentido, se manifestou o comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar de Araraquara, Zilv Martins Rodrigues. Na mesma cidade, o diretor da empresa de transportes declarou que acredito que essa medida vai ajudar as mulheres à noite. Elas muitas vezes têm receio de caminhar por alguns quarteirões. E se parar fora do ponto ajudar, não vejo problemas. Não é de hoje que defendo, com base em julgados dos nossos tribunais superiores, que o Legislativo tem competência para proposituras como a que estamos discutindo. Apesar do respeitável parecer do advogado dessa casa, no sentido contrário do projeto, entendo que está equivocado, porque a propositura não gera custos ao Poder Executivo ou para a empresa concessionária, e também não diz respeito diretamente à organização de serviço público.
Dessa forma, eu voto pela rejeição do parecer da Comissão de Justiça. Muito obrigado. Eu gostaria de passar um vídeo rapidinho, só para que vocês tenham ideia do projeto de Araraquara. Por favor. Agora a lei. Em Araraquara, a partir das 10 da noite, as mulheres vão poder descer em qualquer trecho do trajeto do ônibus, mesmo que não seja ponto de parada. O objetivo é dar mais segurança. À noite parece que tudo fica mais perigoso. Para quem anda de ônibus, a incerteza de chegar bem em casa. Morro de medo. Tem muito andarilho, a gente não conhece as pessoas, às vezes eles abordam. E depende do lugar que a gente desce, tipo, é muito escuro, é perigoso, porque essa cidade também tá bem violenta. Vamos imaginar a seguinte situação. Você precisa descer num ponto de ônibus como este daqui da Avenida Rômulo Lupo, em Araraquara, num lugar super isolado. Vamos continuar supondo. É à noite e ainda por cima você é uma mulher. Perigoso, né? Para que as mulheres se sintam mais protegidas, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei conhecida como Parada Segura. Funciona assim: quando a passageira pedir, o motorista deve parar em qualquer lugar depois das 10 da noite e não apenas nos pontos. O único detalhe é que o ônibus não pode sair do itinerário. Depois das 10 horas, não atrapalha o trânsito o ônibus parar, próximo à residência, próximo ao local que a pessoa quer parar. E evita aquele deslocamento longo, né? E é nesse deslocamento longo que às vezes o marginal, ele se esconde atrás do muro, ele se esconde num mato e ele aproveita a oportunidade. O marginal, ele é oportunista. Para o Alisson, a lei deveria ser para todos. Ele está no 3º ano do ensino médio, à noite vai para o cursinho, volta para casa às 11 de ônibus. Qualquer um corre o perigo de sofrer um assalto. Então, eu acho que deveria ser para todos essa lei, porque não justifica só para menina, né? Pelo menos elas vão se sentir mais seguras. Eu posso descer, né, onde eu quero, agora ficou bom. É mais segurança sair do trabalho, sai tarde, né? Então, acho que é bem melhor. A lei foi sancionada no fim da tarde pelo prefeito Marcelo Barbieri e começa a valer quando for publicada no Diário Oficial, o que deve ser feito depois de amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu vou tentar aqui. Eu acho a lei não é boa, ela é excelente. Só que parece-me que tanto o parecer da CCJ como do nosso jurídico, ele me parece que seria mais de um anteprojeto encaminhado pelo Executivo de iniciativa. Talvez, o projeto eu não discuto, é excelente. Talvez possamos discutir, até chamaria o doutor Daniel, se pudesse falar alguma coisa a respeito, com relação à iniciativa do projeto, se não seria uma indicação de anteprojeto por executivo, eu não sei qual seria o seu entendimento. Eu gostaria da sua fala, do vereador. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobre mesa diretora, nobres vereadores, boa tarde ao público presente. Sinceramente, nobre presidente, eu entendo que não há óbice legal a aprovação desse projeto. Sempre que a prefeitura ela ingressa com uma ação direta de inconstitucionalidade, é por escolha do seu chefe, é escolha do chefe do Poder Executivo, é o prefeito. Se ainda que exista uma eventual celeuma, uma discussão sobre a questão do vício de iniciativa, se o prefeito tiver o entendimento que o senhor está tendo na qualidade de presidente dessa casa, que a lei é boa, não existe razão para a qual ele ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, se a lei é boa. E não existe problema nenhum em que a lei seja colocada em execução. Acredito que talvez a concessionária do serviço público possa eventualmente não gostar da medida, porque pode atrasar o tempo do trajeto, das linhas e tudo mais. Mas considerando que é num horário restrito, que nem como foi bem colocado no vídeo, e num horário após as 22 horas, não vai acarretar um trânsito, nenhum atraso em outras linhas. Então, acredito que a medida, sobretudo, que visa preservar a segurança de mulheres, idosos, crianças e portadores de necessidades especiais, acho que nós devemos buscar proteger os menos favorecidos, não que as mulheres sejam menos favorecidas, mas nesse caso é um público que está uma questão de proteção, obviamente. Então eu não entendo que esse processo precisa ser barrado nesses termos, nesse momento. Acredito que pode ir a plenário para votação e aí cada um vota de acordo com sua convicção. Muito obrigado. Mais algum vereador?
Então, nesse instante, eu coloco em votação o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que exalaram o parecer desfavorável sobre o tema ora em voga. Os vereadores que concordam com o parecer desfavorável permaneçam como estão. 5, 6, 7, 8, 2, 3. Foi rejeitado. Foi rejeitado. Rejeitado, né? Foi rejeitado. Parecer rejeitado por 8 votos a 7. 8 a 7? 8 a 5. Por 8 votos a 5. Pela ordem, presidente, justificativa de voto. Pois não, vereador. Eu votei contra o parecer, presidente, porque, na minha visão, é um projeto que trata de segurança pública. Esse projeto estaria trazendo segurança à população. Esse projeto estaria trazendo menos índice de BO e registro na delegacia de crimes, furtos, estupro, roubo, enfim. A pessoa estaria descendo num local que, para ela, seria seguro. Um local onde ela se sentiria segura para chegar até sua casa, às vezes até mais perto. Então, eu sou contra o parecer, porque, poxa vida, é um projeto bom para a cidade, é um projeto bom para o município. Nós teríamos que apoiar um projeto desse. Então, eu parabenizo a iniciativa e me coloco desfavorável à redação. Senhor presidente. Pois não, vereador. Justificativa de voto. Pois não. Eu queria parabenizar pela iniciativa, vereador. Eu acho que a gente sabe que, do jeito que nós vivemos hoje, esse mundo de violência nas cidades grandes, pequenas e médias, eu acho que o maior conforto você tem que dar para a população. E dentro do horário em que foi apresentado o vídeo e o projeto, eu acho que não vai acarretar em demora de horário, nada, porque já acabou praticamente, realmente é o último itinerário que o ônibus está fazendo, né? E você vai trazer menos dissabores para as famílias, para a própria polícia, que tem que estar indo investigar, tendo que, né, buscar meios para pegar o marginal, também para a própria saúde da gente, que tem que ocupar as Santa Casas para fazer os exames, né? Então, parabéns, vereador. Então, votei contra o parecer, porque acho excelente a iniciativa do vereador. Obrigado, presidente. Senhor presidente, antes de mais nada, quero cumprimentar, desejar boa tarde a todos e pedir desculpa aos nobres pares vereadores e ao público presente. Eu estava numa reunião com um grupo de moradores da rua João Soares do Amaral com o prefeito e, infelizmente, a agenda atrasou um pouco. Então, por isso que acabei chegando um pouco atrasado na sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer desfavorável ao projeto de lei número 045/16, que dispõe sobre a prioridade de todos os assentos nos veículos de transporte coletivo urbano nesse município, de autoria dos vereadores Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, e outros, Dr. Ibiratã e Jorge Jesus Silva. Em discussão e votação, o parecer da CCJ. Se houver algum vereador interessado em discutir. Vereador Paulo. Este vereador. Pois não. Obrigado, presidente.
Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, público presente, aqueles que nos assistem pela internet. Bom, primeiro eu gostaria de explicar o projeto em si, né? Na verdade é um projeto simples, é um projeto que, se nós fôssemos uma população educada, né, não seria necessário esse tipo de projeto, né? Infelizmente, eu até fico triste de ter que apresentar um projeto como esse, porque mostra a falta de educação de parte da população. O projeto é simples, é para tornar todos os assentos do transporte público municipal em assentos prioritários, preferenciais para idosos, mulheres e gestantes. A legislação atual fala de 20% dos assentos, mas eu acho que qualquer pessoa, né, que esteja com a sua saúde em ordem, né, e tudo mais, é um ato de educação que ela se levante caso um idoso, né, uma mulher grávida, um deficiente entre no ônibus. Mas nós temos muitos casos onde as pessoas, né, abaixam a cabeça, ficam no celular, justamente para não olhar, para não ter que fazer esse gesto de educação que deveria ser, né, comum na nossa sociedade. Eu sou contrário ao parecer que foi apresentado, porque primeiro fala da questão do vício de iniciativa, porque a segunda Constituição, o transporte público é função, a regulamentação do transporte público, né, é função do município. No parecer contrário ao projeto, diz duas coisas. A primeira coisa que é um vício de iniciativa, porque nós, vereadores, não podemos legislar sobre a questão do transporte público, apenas o prefeito, mas o projeto que regula, né, 20% dos assentos que já existe foi feito pelo Legislativo Federal, não há um vício de iniciativa, porque eu não estou mudando a estrutura do transporte público, eu não estou mudando a tarifa, eu não estou mudando as linhas, eu só estou ampliando a quantidade de assentos preferenciais dentro do ônibus. Não vai causar nenhum problema para a prefeitura, porque se ela já é obrigada a fiscalizar os 20% que existem, qual é a diferença do fiscal da prefeitura que hoje fiscaliza a obrigatoriedade dos 20% dos assentos preferenciais nos ônibus, fiscalizar 100%, porque o ato é igual. Se é necessário o fiscal adentrar ao ônibus para fiscalizar 20%, eu não vejo qual é o problema, né, o que estaremos criando a mais de obrigações da prefeitura. Nenhuma obrigação a prefeitura será criada. Isso eu acho que é óbvio. A segunda coisa que está apontada no parecer, que eu também achei um pouco equivocada, que assim, a dificuldade às vezes de distinguir o que é o preferencial e o que é exclusivo. Eu não estou tornando todos os assentos dos ônibus exclusivos para idosos, gestantes, deficientes, porque aí eu estaria proibindo outras pessoas de sentarem nesses assentos. A ideia é tornar o assento preferencial. Então você vai poder, né, como está lá que eu estou privando os trabalhadores de utilizarem um assento, eu não acredito nisso, porque o trabalhador educado, mesmo que esteja voltando cansado da sua casa, ele, por um ato de educação, ele vai levantar. Agora, um idoso, né, ou uma pessoa que está com a perna quebrada, ela não pode pagar pela falta de educação, a falta de berço de uma pessoa que vai lá baixar a cabeça porque eu estou sentado, eu mando no mundo, eu vou sentar aqui e não vou fazer esse ato, né, de educação. Então não estou privando ninguém de sentar, porque se o assento estiver vago, qualquer pessoa pode sentar no assento. Porque a lei atual já diz isso. Nesses 20% dos assentos, qualquer pessoa pode sentar no assento se o assento estiver vago, né? Não vai ficar todo mundo em pé, né? Os homens, vamos dar um exemplo, os homens todos em pé e os assentos todos desocupados. Isso não existe, porque é um assento preferencial. É como alguns caixas de supermercado que são preferenciais. Se não tiver ninguém utilizando aquele caixa, qualquer pessoa pode utilizar. Mas eu volto infelizmente, a apresentação desse projeto é uma falha educacional que nós temos,
né, que existe no nosso país. Então eu acredito e peço apoio de todos os vereadores para a rejeição desse parecer, porque não está interferindo na estrutura fiscalizatória da prefeitura, eu não estarei obrigando a criação de cargos na prefeitura para fiscalizar, porque o ato de fiscalizar da prefeitura já existe. É necessário que a prefeitura fiscalize o transporte público e é necessário que a prefeitura fiscalize todo o sistema. Eu não estou mudando a estrutura, então não estou interferindo numa iniciativa da prefeitura, então não vejo vício de iniciativa nessa questão. Essa é apenas reforçar, né, e criar a consciência da educação que as pessoas precisam levantar, né, para os mais velhos, levantar para uma senhora que esteja grávida, para um deficiente físico, que alguém que esteja machucado, engessado. Então eu conto com a ajuda de todos os vereadores para a gente rejeitar o parecer, né, para a gente poder chegar na semana que vem e discutir esse projeto, né. Eu acredito que ninguém vê nenhum problema nisso, porque não é vício de iniciativa mesmo, não estou criando nenhuma obrigação para a prefeitura, não estou mudando a estrutura do transporte público municipal, apenas garantindo, né, que um ato que deveria ser exclusivo da educação e emanar da população, infelizmente nós precisamos fazer uma lei para isso. Então conto com o apoio de todo mundo para a rejeição do parecer. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Este vereador. Pois não, senhor presidente, Paulo, a semana passada não, há uns 15 dias atrás, passamos por uma situação muito desagradável aqui no trajeto de Atibaia, Maracanã. A minha sogra, mais um outro casal de idoso, sentado nos bancos preferenciais, né? O motorista adentrou 3 mocinhas, pediu para que os idosos fossem para trás para que as mocinhas ocupassem o banco preferencial. A minha sogra falou: não, o banco preferencial é para idosos, eu vou ficar aqui. Ele falou: não, vocês têm que ir para trás porque vocês não pagam passagem, vocês têm que sumir para trás, deixa as mocinhas aqui na frente. Mas as mocinhas também não iam pagar passagem, né? E ele discutiu com a minha sogra, ofendeu a minha sogra, né? E aí eu falei para ela: mas a senhora tem que fazer um BO. Aí ao final, né, outro casal de idoso foi ao fundo, né? E a minha sogra ficou lá, falou: não, eu vou ficar aqui, é direito, o banco é preferencial para idoso, vou ficar aqui. E aí discutiram lá, e ao final, quando chegou no ponto final, ele falou: oh, dona, pelo amor de Deus, não quero que a senhora fazer BO, pelo amor de Deus, senão eu vou perder o emprego, sou pai de família. Falou: agora o senhor é pai de família, né? Agora deixa eu ver. Mas essas 3 mocinhas que entraram aí não pagaram passagem. Nós temos o direito, nós somos idosos. Não, mas é que elas são minhas sobrinhas. Não, porque são suas sobrinhas, elas não podem, elas não precisam pagar passagem. Elas têm que pagar passagem com o outro, né? Então ele discutiu com os idosos, para que os idosos para frente, para que as mocinhas ocupassem o banco da frente, não tivessem que passar pela roleta para pagar passagem, né? Então, existe ainda essas aberrações que os motoristas ainda discutem e brigam com os idosos. E às vezes os idosos baixam a cabeça, né? Se sente inferiorizado por causa da idade, não tem argumento para discutir. Às vezes desconhece até o direito, né? Então, vereador, eu voto também pela rejeição do parecer, porque eu acho que se a pessoa chegou nessa idade, ela trabalhou, ela tem uma vida de trabalho, uma vida que ela se dedicou à comunidade, à família e a tudo que existe na cidade. Obrigado. Mais algum vereador? Eu me lembro de um vídeo que viralizou, onde Jesus Cristo entrava num vagão do metrô e falava para as pessoas jovens que sentavam, você viu? Sentava em banco de preferência, você levanta-te, anda, começava assim a fazer uma paródia, né, bíblica, até para que as pessoas se conscientizassem, né? Pessoas jovens sentadas assim, a pessoa caracterizada de Jesus Cristo, né, falando para as pessoas gente, pelo amor de Deus, é uma maneira de você fazer, talvez até seria alguma coisa, alguma dica até para a gente fazer um trabalho desse nos ônibus de Atibaia, né? De repente entrar alguém fazendo alguma coisa para educar essa população,
Porque todo mundo adora a democracia quando é para os outros, para a gente se ajeita, né? Então, eu acho que é um ato de educação. Quando você não educa por amor, tem que educar pela dor, né? Os Estados Unidos é campeão disso, ele multa tudo. Não é que eles são melhores que nós, só que lá as leis são cumpridas. A diferença fundamental é essa, né? Eu vejo a tua preocupação com muito carinho, né? O temor é realmente no cumprimento, naquilo que você falou, das pessoas terem educação. Eu acho que não só um ato fiscalizatório, mas um ato de educação, inclusive nas escolas, que é ali que a nossa esperança mora na escola, porque aqui dificilmente você transforma a vida de um adulto, né? Se bem que aí a gente tem que reprogramar todo o cérebro para poder ter entendimento a muitas coisas que não entendemos, mas isso a gente tem que fazer, falar de reprogramação neurolinguística, e fica meio esquisito falar aqui desse assunto, mas acho importante, né? E sim, estabelecer critérios assim, até de educação dentro do ônibus mesmo, a própria empresa se obrigar a colocar alguém lá, fala assim, ó, gente, por favor, evitem usar os assentos que são preferenciais. Eu acho que aí é duro você ter que pegar e legislar o óbvio, né? Porque se você pegar isso aqui no seu fundamento, é óbvio. E ter que legislar, e tem que documentar, e ter que escrever uma lei que versa sobre o óbvio, demonstra realmente o quanto o nosso país precisa andar ainda, né? Para a gente poder ter um mínimo de decência como país mesmo. Então é só... Pronto, falei. Tem alguém que fala assim, né? Pronto, falei. Gente, então, vamos pôr em votação o parecer desfavorável. Os vereadores que concordam com o parecer desfavorável permaneçam como estão. 4, 5, 6, 7 a 6. É isso? 7 a... Desfavorável? Não. 7 a 5. Se o senhor tiver votado contra, 7 a 5. 7 a 5. 7 a 5. Parecer rejeitado. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças. Exara parecer favorável com emenda supressiva acerca do projeto de resolução lei número 005/16, que dispõe sobre o percentual das funções de confiança e dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira da Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Parecer favorável, então, da CCJ e da Finanças a respeito da reestruturação de cargos. A ordem do dia é para discussão e votação única. Não, presidente, já não existe mais nenhum parecer precedido nesse expediente. Passamos à fase de requerimentos. Requerimento 298/16. Requer ao Santíssimo Senhor Prefeito, junto ao setor competente dessa administração, informações sobre asfalto para a rua Professora Vicentina de Arienzo. Não erra o nome. D'Arienzo. E outras ruas do Jardim Maristela. Muito obrigado. Requerimento subscrito pelo vereador Wilson Vasconcelos Veigas. Em discussão, requerimento 298/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficialmente.
Requerimento 299/2016. Requer ao senhor prefeito verificar a possibilidade de efetuar obras de melhoria na área institucional localizada no bairro Jardim Imperial, paralela à rodovia Fernão Dias. Requerimento subscrito pelo vereador José Luiz de Oliveira. Em discussão, requerimento 299/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficialmente. Requerimento 300/2016. Requer ao senhor prefeito, junto ao setor competente dessa administração, informações sobre pavimentação da rua Tietê, no Jardim Paulista. Requerimento esse subscrito pelo vereador Wilson de Vasconcelos Veigas. Em discussão e votação, requerimento 300/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Este vereador. 10 minutos. Senhor presidente, fui procurado por moradores da rua Tietê. Então, eles querem saber por que o bairro lá, o Jardim Paulista, está sendo feita toda a pavimentação, né? Ali o Paulista, o Maristela 2, né? O Jaraguá, e pularam essa rua. Essa rua não fizeram a pavimentação. Então, eu quero saber se existe existe no cronograma de serviços para quando será asfaltado, e por que também deixou de asfaltar essa rua, se ela faz parte do loteamento, né? Então, esse é o questionamento da população dessa rua Tietê. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficialmente. Requerimento 301/2016. Requer ao senhor prefeito informações sobre o abastecimento de água no bairro Belvedere. Requerimento esse subscrito pelo vereador José Luiz de Oliveira e assinado por vereador Jorge Jesus, Paulo Jesus e outros vereadores, vereador Avanço também. Em discussão, requerimento 301. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Pelo ordem, presidente, antes de votação, queria pedir ao novo vereador para estar assinando junto esse requerimento. Eu solicitaria também. Está aberto a todos os vereadores. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado oficialmente. Requerimento 302/2016. Requer ao senhor prefeito para que determine ao setor competente da administração informações sobre as câmeras de monitoramento e segurança do nosso município. Requerimento esse subscrito pelo vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo e outros. Em discussão e votação, requerimento 302/2016. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficialmente. Requerimento 303/2016. Requer ao senhor prefeito para que determine ao setor competente da administração informações sobre asfaltamento das ruas de terra do Jardim dos Pinheiros. Requerimento esse subscrito pelo vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, Daniel da Rocha Martini, Dr. Ubiratã, Jorge Jesus e Paulo Serrano Catapreta. Em discussão e votação, requerimento 303. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Queria pedir ao novo vereador para estar assinando junto os requerimentos. Vereador Baixinho Barbeiro solicita para assinar junto. Está aberto para todos os vereadores. E até esse requerimento é uma complementação de um requerimento feito pelo Baixinho algum tempo atrás, onde ele perguntou sobre uma das ruas do Jardim dos Pinheiros. E aí, como está essa expansão de asfalto na cidade, agora, né, próximo do processo eleitoral,
Aí as pessoas do Jardim dos Pinheiros estão perguntando, né? Porque tem algumas ruas e trechos de ruas que não estão asfaltados. E aí eles gostariam de saber se essa expansão também vai acontecer lá. Mas está aberto para todos os vereadores. Tá, obrigado. Óbvio, claro. Mais algum vereador? Não havendo, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado oficiais. Aviso, nobre senhor presidente, que também já não existe mais nenhum requerimento para ser lido nesse expediente. Pauta da ordem do dia. Vamos lá. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das 34 indicações. Público presente, nobres pares, mesa diretiva, boa tarde a todos. Senhor presidente, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta Casa, solicito a dispensa da leitura das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. As 34 indicações serão encaminhadas ao senhor excelentíssimo prefeito. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura de moção. Moção 0042/2016. Moção de congratulações ao dia 27 de agosto, dia do corretor de imóveis. Moção essa proposta pelo vereador Dr. Edson Bento Leite, presidente dessa Casa. Em discussão e votação, a moção 4216, se houver algum vereador interessado, discutir esse momento. Não havendo, coloque a votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Moção 0043/2016. Apresenta a moção de congratulação à atleta de softball Vitória Sui Imamura. Moção essa proposta pelo vereador Emil Ono. Para discussão na próxima sessão. Moção 0044/16. Apresenta a moção de congratulação a manager e anotadora de softball Júlia Miyuki Atanabe. Moção essa proposta pelo vereador Emil Oni. Para discussão na próxima sessão. Moção 0045/16. Moção de pesar. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento da senhora Kinui Izawa Matsuda. Esta moção já foi assinada por todos os vereadores dessa Casa e foi proposta pelo vereador Francisco Carlos Avanço. Essa moção já foi assinada por todos os vereadores. Eu gostaria de, se me for permitido, fazer uma moção verbal sobre o falecimento do Dr. Heraldo. E não houve tempo hábil de fazê-la. E se tiver algum vereador ou a gente fazer em conjunto para a próxima sessão, acho que a gente poderia estar realizando essa homenagem, essa última homenagem a um grande dermatologista dessa cidade, que tantos serviços prestou a esse município. Então, estou propondo essa moção verbal, a gente apresenta semana que vem, em nome da Câmara dos Vereadores. Posso fazer desse jeito? Em nome da Câmara, não vou nominar, então a Câmara dos Vereadores presta essa homenagem à família do Dr. Heraldo. Tudo bem? Pelo ordem, senhor presidente. Pois não. Dentro desse espírito, pediria também que fizesse para o doutor Heraldo e também para a mãe do Matsuda lá, do Jorge, né? Fizesse um minuto de silêncio. Tá. Então, podemos fazer essa homenagem aos dois nesse momento, por gentileza, em sinal de respeito, por favor.
alguma moção? Senhor presidente, não existe mais nenhuma moção também para ser lida nesse expediente. Solicito ao primeiro secretário para que proceda, aliás, que informe se há vereadores inscritos em tema livre. Vereador Daniel Martini. 10 minutos em prorrogar em a partes de 1 minuto. Quando vem ajeitando a gravata. Boa noite a todos novamente. Não pretendo me alongar na tribuna, apenas trazer uma questão que tem, na verdade, sido rotineira, a cobrança que todos nós vereadores fazemos do Poder Executivo acerca da manutenção de vias não pavimentadas na nossa cidade. Atibaia é uma cidade muito grande, muito espalhada, e muitas estradas e ruas, avenidas, ainda são conhecidas como estradas de chão, né? Ruas de terra não foram pavimentadas, devido, em boa parte, à expansão desordenada do nosso município. Eu acabei esquecendo na bancada, mas ali estão cerca de 6 indicações que eu pude pegar agora à tarde no gabinete, referente a um mesmo local na nossa cidade, que é a Estrada Araguaia, próximo ali à Avenida Copacabana, um pouquinho antes do Jardim Maracanã, próximo ao Recanto Tranquilo, conhecido como Palavra da Vida também. Para quem vai sentido Maracanã, fica à direita do Recanto Tranquilo. E depois de diversos pedidos ao longo dos anos aqui no mandato, acerca de manutenção que nós pedimos dessa via, alguns moradores nos encaminharam fotos. Está um pouquinho difícil de enxergar, mas isso é uma fita zebrada que foi colocada, acredito que pelos próprios moradores, na parte de cima da Estrada Araguaia, porque ela começou a desbarrancar. Muito por conta, talvez, da falta de uma manutenção preventiva e a questão do escoamento da água, né? Sempre que você faz uma manutenção numa via rural, numa estrada de terra, existe uma técnica para você fazer isso, para dar a declividade correta da via, para onde a água deve caminhar, né, por assim dizer, ou escorrer as águas pluviais. E pela demora, pela carência, pela falta de manutenção, boa parte da via está sofrendo agora com uma erosão e ameaçando, inclusive, desbarrancar. Então, eu trouxe essas fotos aqui, uma vez mais, para pedir encarecidamente à Prefeitura que dê uma atenção especial a esse local. Peço ao vereador, líder do governo, Lucas Cardoso, Estrada Araguaia, fácil acesso, numa região que não é tão distante do centro da cidade, para que a Prefeitura tenha uma atenção especial por meio da Secretaria de Infraestrutura. Existem muitos moradores ali, é uma região que existe uma população existente de longa data que vem sofrendo com a falta de manutenção de vias urbanas. E eu gostaria de aproveitar esse exemplo para ratificar o nosso posicionamento aqui no que tange a organização da nossa cidade. No ano passado, nós tivemos a votação da Lei de Uso e Ocupação de Solo, que revogou o antigo Código de Urbanismo e Meio Ambiente. E nessa nova Lei de Uso e Ocupação de Solo, algumas áreas rurais foram convertidas em áreas urbanas. Áreas longínquas do centro da cidade foram convertidas em zonas residenciais, ZR5, que foi criada pela Prefeitura. E eu me pergunto, quem é que ganha com isso? Atibaia é uma cidade histórica que não deu conta de resolver os seus problemas históricos. Isso é uma situação próxima ao centro da cidade. Depois ali do Jardim Cerejeiras, nós temos vias no Jardim Imperial, Cerejeiras ainda não pavimentadas. Jardim dos Pinheiros, como nós fizemos o requerimento, foi apresentado aqui, que ainda não está pavimentado. Jardim Paulista, não foi terminada a pavimentação do Jardim Paulista ainda. Claro que isso não é culpa dessa administração. É uma herança que nós temos de diversas administrações que lá atrás não planejaram o crescimento da cidade. E foram simplesmente aprovando a criação de loteamentos de forma desordenada e sem exigir contrapartida de loteadores. Agora, o que nós podemos cobrar é postura de quem hoje está na administração de pensar para o futuro.
Será que é a hora de aprovarmos loteamentos, convertermos áreas rurais em áreas urbanas, longínquas, distantes do centro da cidade, sem antes resolver os problemas históricos que nós temos no nosso município? Será que é o momento de fazer isso? Ou será que não é hora de botar a casa em ordem, de conter a expansão demográfica desordenada, de dar dignidade àquelas pessoas que há tantos anos moram no município e não têm soluções para os seus problemas, como o problema de água no Belvedere? Sabemos do problema de água no bairro do Portão também, que essa administração conseguiu levar algum benefício no bairro do Portão. Tantas vias não pavimentadas. E aí, quando você tem um loteamento distante da cidade, sem nenhuma estrutura aprovado, pode colocar que é ato contínuo a aprovação de um loteamento. A população que compra uma área longínqua vem na prefeitura e começa a exigir da prefeitura serviços básicos. Cadê o posto de saúde? Cadê a escola? Cadê a creche no meu bairro? Cadê a água? Cadê o esgoto tratado? A prefeitura não consegue dar conta de atender se não tiver uma organização, se não tiver uma inteligência administrativa. Então, quando o ano passado nós nos colocamos contrário à aprovação da nova lei de uso de ocupação de solo, é uma questão muito mais conceitual do que meramente só a favor disso ou contra aquilo. Nós vamos organizar a nossa cidade. E aí eu uso a plenária hoje, depois de 5 ou 6 indicações do mesmo assunto, para trazer um problema que não consegue fazer uma manutenção de via. Outras vias estão sendo feita a manutenção, mas são tantas que não dá conta. Eu entendo que o braço é curto, o cobertor é curto da prefeitura para atender tudo ao mesmo tempo. Então, por que não vamos tomar uma atitude sensata de organizar a administração da nossa cidade? Isso é o que nós cobramos dos nossos administradores, dos nossos governantes. Então, fica aqui a minha crítica, mais uma vez, por muitas vezes não analisarmos a cidade como um todo. A falta de planejamento vem penalizando os nossos moradores. E nós queremos que num futuro a gente consiga sanear essas questões. E para que isso aconteça, nós precisamos ter norte, nós precisamos ter organização e ter uma conduta rigorosa, não ceder interesses pessoais de A, B ou C, e sim saber para onde nós queremos caminhar. Muito obrigado, senhor presidente. Só para... O problema secular, né? Não é privilégio de Atibaia. Temos essa... Primeiro faz o picado, aí vende, e quem compra se vira com a prefeitura. Isso precisa acabar. Isso não pode mais haver. Esse tipo de situação penaliza quem contribui de verdade, porque você deixa de muitas vezes atender o regular para cobrir, esse cobertor curto cobrir o irregular. Fica muito difícil. Então, se a gente não tiver uma capacitação, sei que isso vem de longa data, a gente vê em vários bairros aí, né? Tive o desprazer de andar pela Jerônimo de Camargo, lá em cima, quando ela vai no Ercília Abate, lá. Ali eles já aterraram o Folha Larga. Não sei se você já viu. Acho que é Folha Larga aquele lá. Dedéu conhece Rio. É Folha Larga aquele, né, Dedéu? Ali quando você passa ali por trás do Maracanã, ele passa ali por trás do Caetetuba e se junta lá embaixo e vira um braço do Atibaia. Aterraram. Ali. Está aterrado. Vai lá e você vai ver que está aterrado quando junta, quando ela faz a junção da Jerônimo. Lembra quando ela entra ali perto da creche da Ercília? Vai sair naquela quadrazinha ali que está também precisando de reparo. Ali aterraram e construíram, estão fazendo casas irregulares. A gente já falamos aí. Mais problema que vem por aí. Então, acho que está na hora da gente parar um pouco de inchar e fazer uma cidade crescer de verdade. Ela não incha, né? Ela realmente promove melhoria das condições de vida da sua população. Próximo vereador. Não temos nenhum vereador inscrito em tema livre, senhor presidente.
Nesse instante, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta da ordem do dia. Processo a ser discutido e votado na ordem do dia da sessão ordinária do dia 29 de agosto de 2016. Projeto de resolução número 004/2016, de autoria do vereador Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo e outros vereadores. Altera a redação do artigo 181 e do artigo 249 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Do prazo em explicação pessoal. Discussão e votação únicas. Maioria absoluta, nominal. Projeto de lei número 160/15, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veigas, dispõe sobre o pagamento da tarifa de água e esgoto pelo valor real do seu consumo. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 48/16, de autoria do vereador José Carlos Machado, altera a redação da emenda e a redação do artigo 1º da lei número 4.324/2015, que dispõe sobre denominação de Rua do Tanque, atual Rua 1, na Vila Esperança, bairro do Tanque. Primeira discussão, maioria simples. Pela ordem, presidente. Pois não? Boa noite. Pedido de vista do projeto 160/2015, presidente. É o que dispõe sobre o pagamento de tarifa de água, vereador? É 160. 160. Então, coloco em votação, os vereadores concordam com... Não, desculpe, senhor presidente. Nós temos aqui um projeto, o número 1, que é o projeto 004. Ele está primeiro da pauta e não está nem em discussão ainda. Esse é o segundo projeto. Quando o senhor anunciar aí a votação do primeiro, daí passaremos para o segundo projeto, porque não foi nem discutido o primeiro ainda. É que o vereador que solicitou. Qual a diferença? Qual é o Pedido de vista pode ser feito. A qualquer momento. Você fez a leitura da pauta já? Ele já foi feito. Você fez a leitura dos textos. Qual o problema? Eu só queria organizar, porque nós nem começamos a discutir o primeiro projeto ainda, nós já estamos pedindo a vista do segundo, vereador, vamos fazer assim, que ainda vai colocar em discussão no vereador. A gente faz... É só talvez para ficar mais organizada a questão da votação. Não muda em nada. Não vai mudar em nada. Coloque em votação os vereadores que concordam com o pedido de vistas permaneçam como estão. Aprovado por uma sessão. Prossigamos. Solicito, ou melhor, coloque em discussão o projeto 163. Se houver algum vereador interessado, discutir esse momento. 163. Não, desculpa. 004, desculpe. Se houver algum vereador interessado, discutir esse momento. Não havendo, convoco o vereador, primeiro secretário, para que faça a chamada nominal. Vereador Wilson de Vasconcelos Veigas. Pela aprovação. Vereador Emil Ono. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista. Pela aprovação. Vereador Carlos Avanço. Pela aprovação. Vereador Jair Bonilha. Pela aprovação. Vereador Jorge Jesus. Pela aprovação. Vereador Dr. Ubiratã. Pela aprovação. Vereador Daniel Martini. Pela aprovação. Vereador Paulo Jesus. Pela aprovação. Vereador Paulo Catapreta. Pela aprovação. Vereador Lucas Cardoso. Pela aprovação. Vereador Rodrigo Parras. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Esse vereador pela aprovação. Vereador José Luiz Oliveira. Pela aprovação. Vereador Sidney Luciano. Pela aprovação. Vereador Dr. Edson, presidente dessa casa. Pela aprovação. Aprovado por unanimidade. A segunda. Então, vamos lá.
60 foi retirado. Passamos ao projeto de lei 48 de 2016. Se houver algum vereador interessado em discutir esse momento, não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Solicito ao primeiro secretário que verifique se há vereadores inscritos em explicação pessoal. Não existe nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, senhor. Não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, dou a presente por encerrada às 18h15, convocando desde já Vossas Excelências para a próxima sessão ordinária do dia 5 de setembro às 17 horas. No mesmo instante que abro a primeira sessão extraordinária, solicitando ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Estão presentes os 17 vereadores do plenário. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos desta primeira sessão extraordinária, solicitando ao nobre vereador, primeiro secretário dessa casa, que faça a leitura dos projetos a serem votados. Projeto de lei número 48/16, de autoria do vereador José Carlos Machado, que altera a redação da emenda e a redação do artigo 1º da lei número 4.324/2015, que dispõe sobre denominação de Rua do Tanque, a atual Rua 1, na Vila Esperança, bairro do Tanque. Segunda discussão, maioria simples. Se houver algum vereador interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo qualquer votação, os vereadores concordam que permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Nesse momento encerra a primeira sessão extraordinária, já passando de imediato às 18h20, a segunda sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da verificação de quórum. Estão presentes 17 vereadores. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, dou abertos os trabalhos da segunda sessão extraordinária, solicitando ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 48/16, de autoria do vereador José Carlos Machado, que altera a redação da emenda e a redação do artigo 1º da lei número 4.324/2015, que dispõe sobre denominação de Rua do Tanque, a atual Rua 1, na Vila Esperança, bairro do Tanque, em redação final. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão. Aprovado oficie a sanção do senhor prefeito. Nesse momento encerro a segunda e última sessão extraordinária, desejando a todos que tenham uma excelente noite e uma excelente semana.